Amados irmãos e irmãs, que alegria estar com vocês hoje. Vamos mergulhar juntos numa reflexão profunda, comparando as vidas de Paulo e de Jesus Cristo, esses dois grandes exemplos que nos mostram caminhos de transformação, amor e fidelidade a Deus. Imaginemos, de um lado, temos Jesus, o Filho de Deus, perfeito e santo desde o nascimento. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o exemplo máximo de pureza, compaixão e humildade. Do outro lado, temos Paulo, alguém que começou a jornada longe de Cristo. Lembrem-se, Paulo não nasceu santo. Ele foi perseguidor dos cristãos, conhecido como Saulo de Tarso, um homem que, ao início, viu Jesus e seus seguidores como uma ameaça. Mas o que aconteceu com ele? Vamos caminhar juntos nessa história. A vida de Paulo é um exemplo poderoso de redenção, de transformação completa. Esse homem, que um dia consentiu na morte de Estevão e prendeu seguidores de Cristo, foi escolhido pelo próprio Jesus para ser um apóstolo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vemos o momento em que Paulo, ainda Saulo, está a caminho de Damasco com cartas de autorização para prender cristãos. E é nesse caminho que tudo muda. Uma luz o envolve, e ele ouve a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagine o impacto desse encontro. Paulo não viu só uma luz. Ele foi chamado diretamente pelo Senhor e Salvador, por aquele mesmo Jesus que ele perseguia. Nesse momento, Paulo foi derrubado, literalmente e espiritualmente. Ele caiu do cavalo, não só fisicamente, mas caiu das suas certezas, das suas antigas convicções, do orgulho que o dominava. E aqui, Deus começou a obra transformadora. Assim é o amor de Deus, irmãos. Ele não vê apenas o nosso passado. Deus olha para o que podemos nos tornar. Paulo, após ser derrubado e confrontado pela verdade, encontra em Cristo a verdadeira vida. Como ele mesmo diz depois, em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse encontro de Paulo com Jesus é a chave para a nossa mensagem hoje. A vida de Paulo nos ensina que Jesus não busca os perfeitos, mas aqueles que têm o coração pronto para ser transformado. Vejamos agora Jesus Cristo, desde o início de seu ministério até o final. Jesus nasceu numa humilde manjedoura, viveu entre os pobres, os marginalizados, e ensinou o amor sem discriminação. Ele lavou os pés dos discípulos, serviu aos outros com humildade, alimentou as multidões e curou os enfermos. Diferente de Paulo, que perseguia e fazia sofrer, Jesus era o próprio bom pastor, disposto a dar a vida por suas ovelhas. Quando Paulo teve sua vida transformada, ele seguiu esse exemplo de Jesus. O orgulho que ele tinha foi substituído pela humildade, e sua vontade de poder deu lugar ao desejo de servir. Paulo mesmo diz: Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. 2 Coríntios 12:15. Ele aprendeu com o Mestre a servir, a sofrer pela fé e a suportar as provações. Como Jesus, ele suportou prisões, açoites, e quase perdeu a vida várias vezes, mas não desistiu. E por que ele não desistiu? Porque, assim como Jesus carregou a cruz para a salvação de todos, Paulo carregou sua própria cruz em obediência a Cristo. Jesus foi o exemplo maior, o Salvador. Paulo, agora transformado, era o servo dedicado, o vaso escolhido para levar a mensagem. Vamos olhar para a missão de cada um. A missão de Jesus foi trazer a salvação ao mundo. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em João 3,16 lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão de Paulo foi outra, mas também muito especial. Após seu encontro com Jesus, ele se tornou o principal divulgador da mensagem de Cristo para os gentios, os não-judeus. Em suas viagens missionárias, ele levou a mensagem de Jesus para além das fronteiras de Israel. Foi ele quem escreveu boa parte do Novo Testamento, nos deixando ensinamentos preciosos que orientam nossa caminhada até hoje. Paulo não estava levando uma mensagem sua. Ele estava cumprindo o chamado de Jesus, levando a salvação para todos, de maneira incansável, pois acreditava profundamente que todos, judeus e gentios,
tinham acesso ao amor e à graça de Deus. Ele foi apóstolo de Cristo para o mundo. Como ele mesmo diz em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, tanto Jesus quanto Paulo pagaram um preço alto por suas missões. Jesus, como sabemos, entregou sua vida na cruz. Ele suportou humilhação, açoites e dor, e carregou o pecado do mundo inteiro em suas costas. Esse foi o preço do amor, um sacrifício perfeito, feito uma vez por todas. Paulo também passou por sofrimento, mas ele não reclamava, porque sabia que isso o aproximava de Cristo. Em Filipenses 3:10, ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Que coisa poderosa, irmãos! Ele via o sofrimento como um caminho para estar mais próximo de Jesus, e isso o enchia de alegria. E o que nós, hoje, podemos aprender com essas duas vidas? A vida de Paulo nos mostra que Deus pode transformar qualquer pessoa. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E a vida de Jesus nos mostra que esse amor e essa graça são tão profundos que ele foi capaz de morrer por nós. Assim como Paulo foi chamado, nós também somos chamados a nos transformar e a viver de maneira que nossa vida aponte para Cristo. Jesus é o exemplo de amor e sacrifício, e Paulo é o exemplo de alguém que, depois de encontrar esse amor, mudou radicalmente sua vida. Hoje, o Senhor te chama para essa mesma transformação. O amor de Cristo pode te renovar, te redimir e te dar uma nova vida. Não importa quem você foi, o que importa é quem Deus te chama para ser a partir de agora. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te convido a fechar seus olhos e a pedir para Jesus transformar sua vida. Que você possa sentir o amor de Deus te abraçando agora. Que você possa ser renovado no poder do Espírito Santo. Amém? Irmãos e irmãs, se esta mensagem abençoou sua vida, eu te peço que curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e transformação. Jesus tem um plano para todos nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.